Gente, então, a gente vai fazer hoje um vídeo sobre TDAH. Eu fico preocupado de fazer esse vídeo porque eu não quero brigar com ninguém, tá? Eu não quero problemas sérios na minha vida, eu não quero agressões nos comentários, mas isso possivelmente vai acontecer porque a gente vai tratar de assuntos que são assim muito delicados para algumas pessoas, que tem a ver com o meu diagnóstico, ninguém tira, não se meta nisso, isso é meu e faz sentido para minha vida e eu não quero que isso atrapalhe nada disso aqui para eu poder seguir quietinho do meu jeito. Mas vamos lá, eu vou apresentar para vocês alguns argumentos do porquê que talvez o seu diagnóstico, essa sua compreensão não faça tanto sentido. São argumentos só, tá, gente? São só uma outra perspectiva, um outro jeito de olhar, um outro jeito de entender as coisas. Então são alguns argumentos para você reperspectivar o troço e no final eu vou chegar a uma conclusão de que talvez seja melhor sim você ficar com o seu diagnóstico e te explicar por quê. Que talvez a melhor coisa seja esse negócio aí que você tem, que é o seu diagnóstico de TDAH. Esse vídeo ele é sobre TDAH especificamente, mas ele poderia ser feito para algumas outras coisas, assim, né? Para diagnósticos outros. Então, parte do que eu vou argumentar, não tudo, mas parte do que eu vou argumentar serve para outros diagnósticos também. Eu vou tentar apontar quando esse for o caso, tá bom? Eu não ia. No último vídeo eu falei sobre. Tá embaixo, tudo que eu disser, que eu citar, tá linkado aí embaixo, tá? Os vídeos todos de referência, tá tudo aí embaixo. Então não fica assim nervoso se você não se encontrar, vai na descrição que os vídeos estão lá embaixo. Mas no último vídeo sobre o celular, o vício em celular, eu falei, cara, talvez a gente faça um vídeo sobre TDAH especificamente, porque tem algumas coisas que se tocam, várias, né? E muita gente pediu, então eu fiquei pensando sobre fazer esse vídeo, mas com medo do problema que isso gera, sempre que a gente mexe na questão do diagnóstico, trata disso. Mas aí eu recebi um vídeo da Cláudia Leite, não sei se eu vou botar embaixo também, mas um vídeo da Cláudia Leite, uma pessoa me mandou um vídeo da Cláudia Leite contando do diagnóstico dela, falando que ela é TDAH, e aí tem outras classificações, TDAH, impulsiva, desatenta, sei lá, umas coisas assim, que quando eu comecei a ver o vídeo, eu de verdade achei que era meio que um podcast de humor. Eu realmente achei, eu fiquei confuso. Só que a pessoa que tinha me mandado, depois eu fui ler o e-mail com calma, de como que aquilo era um serviço, de que a Cláudia Leite estivesse reconhecendo essa condição dela. E eu não quero de jeito nenhum aqui desvalorizar, ou desautorizar, ou descaracterizar, ou retirar a importância, a força que tem o sofrimento das pessoas. Eu sei que tem. Então, óbvio que eu sei, eu trabalho com isso e um monte de gente que eu atendo tem diagnóstico de TDAH. Como é que chama? Supostas suspeitas de TDAH. E eu sei que, de um ponto de vista de sintomatologia, isso é um negócio muito sério e causa muito sofrimento. Então, tá, tudo que eu disser não é para descaracterizar isso, tá bom? Eu não estou desfazendo nada disso. Eu sei que é real, tá bom? Isso eu sei que é real. Daí a acreditar que o conceito em si é real é uma outra coisa. E aí eu queria começar perguntando para vocês. Vejam o vídeo da Cláudia Leite se vocês quiserem depois. Mas perguntando para vocês, quantos de vocês têm diagnósticos de que, seja TDAH ou outra coisa, ou já tiveram outros diagnósticos, já passaram por vários diagnósticos, né? Diferentes. Eu mesmo já passei por vários diagnósticos diferentes, já fui muitas coisas diferentes, dependendo do profissional com quem eu me consultei na vida. E então, isso é uma pergunta para vocês aí, que diagnósticos já tiveram? E quem tem TDAH, ou quem é TDAH, porque agora não é ter TDAH, né? Eu sou TDAH, isso é o que mais me deixa impressionado. Se é um TDAH assim, isso é a primeira coisa muito importante, que é separar assim, o joio do trigo, né? Se é um TDAH raiz, né, de origem, vamos dizer assim, se você é TDAH desde criança, você tem esse diagnóstico desde criança, você sempre teve esse negócio, essa condição aí, esses sintomas, essas manifestações sempre tiveram em você, ou não, né? Essa é uma primeira pergunta muito importante para a gente compreender isso que a gente fala, eu sou TDAH, e a gente precisa conseguir pensar agora o que são as condições que são, assim, vamos dizer, congênitas, vamos dizer, as coisas que a gente nasce com elas, são condições genéticas específicas, né, orgânicas, genéticas, e o que são as condições ambientais, as condições que a gente desenvolve em função do ambiente no qual a gente vive. O ambiente, eu digo, momento cultural, social, recorte cultural, social, histórico, e família, né? Especificamente família. Então,
Eu estou aqui com as minhas notas abertas, por isso que eu cliquei no mouse. Então, isso é uma primeira questão, né? Em filosofia, a gente tem essa distinção de potência e ato, né? Então, tudo que vem a estar em ato, se atualizar, existir mesmo, antes esteve em potência. Tem coisa que está em potência que não vai virar ato, vamos dizer assim, não vai chegar a existir. Então, na nossa condição psíquica, a gente pode pensar muito também nessa ideia, que tem potências, a gente tem condições, né? Possivelmente vamos desencadear coisas ou não, em função de uma coisa que a gente chama de epigenética, né? Que é como que essa base genética da gente pode ser ativada por um ambiente ou não, né? Então, essa é a primeira coisa para a gente pensar, que assim, se a gente está falando de ETDAH, a gente está pensando numa coisa que é estritamente genética, ou a gente está pensando numa coisa que é também ambiental, pelo menos, né? Então, pergunta aí se você é TDAH desde o início dos seus tempos. Então, quando você pensa quando um bebezinho nasce, ele faz os testes lá, não sei se vocês já tiveram, tem filho, né? Teste do pezinho, teste do ouvidinho, teste da linguinha, né? Por aí vai. Que é muito estressante, porque vai apontar para algumas coisas que podem ser sérias ali ou não e tal, algumas mais, outras menos. Mas não tem o teste do foquinho, vamos dizer assim, se o bebê está focando ou não está focando, que apontaria para uma questão de autismo um pouquinho mais adiante, né? Mas não tem porque nenhum bebê foca, nenhum bebê tem atenção, como a gente vai ter o déficit de atenção depois, né? Isso é uma coisa que vai se desenvolver ao longo dessa vidinha, desse bebezinho, dessa criancinha, e esse desenvolvimento, então, necessariamente está ligado ao ambiente. Então, eu precisaria dizer que, dentro dessa perspectiva, necessariamente o TDAH é também, pelo menos também, uma questão ambiental. Então, se a gente conseguir acordar nesse ponto, assim, que pode ter uma predisposição, vamos dizer assim, genética, que é uma palavra que as pessoas adoram, a predisposição, como se está lá, assim, meio escondido para aparecer, mas a gente tem que pensar em potência na filosofia, faz sentido também, mas é uma coisa que vai, assim, se desenvolver em relação ao ambiente, e o que faz a gente ter que pensar no ambiente, né, para pensar sobre isso. E aí a gente vai para o negócio da dopamina, né? Então é um problema de dopamina. E aí a gente tem essa hipótese do desequilíbrio bioquímico que explica tudo. E a gente tem um problema também conceitual sério, né, sobre isso, que é assim: tudo que acontece na nossa vida psíquica, ou na nossa vida em geral, tem uma explicação, vamos dizer assim, uma correlação, pelo menos, algo que está ligado à bioquímica. Tudo que acontece com a gente é também bioquímico. Biovida, química, química. Então tem um monte de gente, coisa química acontecendo na gente. E a bioquímica está o tempo todo acontecendo, né? Então, até você morrer, na morte, a bioquímica para, vamos dizer assim. Porque não é mais bioquímica, é a química da decomposição depois que você morre, né? Mas até você morrer, a bioquímica está acontecendo, né? De todos os jeitos. Então, tem uma bioquímica acontecendo. Qualquer pensamento, qualquer movimento, qualquer paralisação, qualquer medo, qualquer raiva, qualquer coisa, tem uma bioquímica acontecendo. Mas isso não quer dizer que as coisas sejam causadas pela bioquímica, por um desequilíbrio bioquímico, né? Que é essa explicação mais frequente aí dos últimos anos, especialmente pautado por uma lógica americana, de que um problema é esse, né? A depressão tem muito essa história, né? Então, um problema bioquímico, né? Então, é a serotonina. E a gente já sabe, por muitas pesquisas, que não é a serotonina. Se fosse, a gente necessariamente teria quem tem depressão tem um problema de serotonina e quem toma serotonina resolve a depressão, mas isso não acontece, né? Se acontecesse assim, seria ótimo, porque a gente teria descoberto, mas não é assim que funciona. Tem muitos vídeos nos quais eu já falei sobre isso aí embaixo também. Então, no caso do TDAH, tem uma relação com a dopamina? É claro que tem. Tem uma relação com a dopamina? Tem. Mas são cérebros que produzem menos dopamina. E aí eu me pergunto, né? As pessoas estão testando esses cérebros. Então, você que tem aí diagnóstico de TDAH, né? Então você fez um diagnóstico, você fez com um neurologista, com um neuropsicólogo, com um psicólogo, com um psiquiatra, com o Google, com quem que você fez esse diagnóstico? Como é que ele foi feito? E eu não estou dizendo que necessariamente se é com um neurologista está certo e que se é com um psicólogo está errado, nada disso, tá? Só estou pedindo para você pensar. Mas eu me arriscaria a dizer que a imensa maioria das pessoas que têm esse diagnóstico não fizeram uma checagem dos níveis de dopamina no cérebro, né? Então,
o que aconteceu foi que elas responderam umas questões e aí essas questões geraram a conclusão desse profissional de que o problema aí é TDAH, né? E eu acho que isso pode ser real, no sentido de que você pode estar vivendo aí um déficit de atenção e hiperatividade. Se você olhar, vou até botar para vocês aí, ó, vou botar na tela para vocês, vou botar aqui na tela para vocês os critérios, né? Então, os sintomas, tá? Vou ler os sintomas aí comigo. Nos adultos, os sintomas incluem dificuldade de concentração, dificuldade de concluir tarefas, oscilações de humor, impaciência, dificuldade de manter relacionamento. Isso aí, em resumo, é todo mundo, né? Literalmente todo mundo. Assim, todo mundo que eu conheço tem dificuldade de concentração, dificuldade de concluir tarefas, oscilações de humor, ainda bem que tem, porque senão você estaria com problemas mais sérios, impaciência, puxa vida, e dificuldade de manter relacionamentos. Relacionamentos são difíceis de manter mesmo, ainda mais no tempo de hoje, né? Tudo isso é uma questão que a gente poderia pensar de um ponto de vista ambiental, tá? Tudo isso, né? Aí você vai ter os tipos aí, que aponta para lá, os sinais, né? Desatenção, impulsividade, hiperatividade também. Aí você vai começar a pensar coisas assim que são os critérios de classificação mesmo, né? Que estejam presentes muitas vezes por mais de 6 meses, isso pode estar presente muito mais de 6 meses, né? Sejam pronunciados, mais pronunciados do que o esperado para o nível de desenvolvimento da criança. Aí quando você está falando de criança, né? Então, quando a gente está falando de criança, aí eu acho que já é uma outra coisa, né? Eu acho que já é uma coisa para a gente pensar. Se você é adulto e recebeu agora esse diagnóstico, você tem que se perguntar, e tem uma coisa que está presente desde antes dos 12 anos de idade, né? Você tem que se perguntar se esses critérios já estavam presentes aí em você desde antes dessa idade. É uma coisa importante para perguntar. Mas, e aí você vai também pensar, não presta atenção em detalhes ou comete erros, né? Tem dificuldade de manter a atenção em tarefas da escola. Tudo isso também é muito discutível, assim, o que é TDAH, o que é uma criança, né? E aí a gente vai pensar nas crianças de hoje em dia, uma coisa são as crianças que foram as crianças de quem tem 40 anos e tal, e de quem são as crianças de hoje em dia com os tablets, né? Os tablets e celulares e tal. E aí eu te convidaria a assistir esse vídeo lá sobre o celular. E aqui eu falo mais detidamente sobre isso, né? O nosso sistema dopaminérgico, como que a dopamina funciona... E sem dúvida isso tem a ver com a dopamina. A dopamina, ela tem algumas coisas sobre o funcionamento dela, né? Ela é um prazer antecipatório, assim, né? De expectativa positiva, né? Então, em relação à realidade, ela cria uma antecipação para uma coisa e ela demanda novidade. Ela espera novidade. Ela existe na gente para que a gente possa explorar o mundo, assim, vamos dizer, né? Se quiser realmente nesse vídeo do celular eu explico melhor isso, em detalhes. Mas ela existe na gente para que a gente possa explorar o mundo. Quando a gente muda o ambiente de maneira tão radical assim, a sua atividade exploratória muda tanto, sem que ou seja, você recebe tantos impulsos, ou você é impactado de maneira tão intensa, sem precisar fazer nenhum esforço, trabalho de deslocamento no mundo, o seu sistema vai se adaptando a essa realidade que não é para a qual ele evoluiu, e você vai tendo mais dificuldade de aplicar a sua capacidade de buscar no mundo real, vamos dizer assim. Se você é uma criança que tem o seu cérebro sendo moldado concretamente, objetivamente sendo moldado nessa realidade, a chance de que você consiga se concentrar em coisas mais difíceis, que exijam mais esforço, é residual, é muito pequena. Então, nesse sentido, dá para pensar que todas as crianças que estão com tablets na cara, sim, vão ter TDAH. Vão ser diagnosticados com TDAH porque o sistema dopaminérgico vai se alterar em função desse ambiente. Ele concretamente se altera, né? E aí, no caso da criança, muito fortemente porque o cérebro está em desenvolvimento mesmo, né? No adulto, o cérebro ainda está... Ele sempre está moldável, o nosso cérebro. Ele nunca para de se retroalimentar com o ambiente. Isso está sempre acontecendo. Mas no caso da criança, isso está acontecendo de maneira muito objetiva e muito intensa. Então, sim, as crianças que estão vivendo essa realidade vão ter uma alteração desse sistema dopaminérgico de busca que vai gerar uma incapacidade de ter interesse e foco e concentração e capacidade de se esforçar em tarefas mais difíceis com uma base de prazer antecipatório que busquem novidade, né? Que busquem alguma descoberta. Então, você precisa de uma diferença.
ou seja, de descobrir algo novo, né? Que é para isso que esse sistema existe, para que a gente explore o mundo, né? É para isso que ele foi selecionado evolutivamente. Esses dias eu estava passeando com o meu, quer dizer, domingo agora, fui andar com as crianças, tenho 2, né? Um de 2 e um de 10. De 10 é o Martim e eu queria andar com ele até a Lagoa, que é mais ou menos perto de casa. 2 quilômetros, mais ou menos. Eu queria andar com ele até lá. E aí ele falou, não, vamos pegar o carro e tal. Eu falei, não, vamos andando. Ele, putz, mas andando é longe, aquela coisa, né? Aí eu falei, mas imagina que a gente está viajando. Imagina que é uma viagem que a gente está passeando. Aí ele falou, mas a viagem passeando é completamente diferente porque a gente não conhece a cidade. Então, tudo é novo. Então, a gente está andando e é legal andar. Aqui a gente já conhece. Então, isso tem a ver com o sistema dopaminérgico, né? Que foi pensado para criar um prazer antecipatório para uma busca de algo que é novo, né? Para explorar um mundo com a possibilidade de encontrar algo novo, que tem várias vantagens evolutivas, não vou falar sobre isso, mas está nesse vídeo lá sobre o celular mais detidamente. Mas então, nesse sentido, quando a gente muda esse ambiente, seja dessa criança de hoje, né? A criança dos anos 2020, ou seja, o adulto dos anos 2020, que foi uma criança nos anos 80, 90, enfim, ou 70, enfim, por aí vai, 60, a gente muda o nosso ambiente de maneira tão radical, a nossa capacidade de aplicar esse sistema vai mudar. Então, tecnicamente, a gente vai apresentar os sintomas do TDAH em função desse ambiente. De coisas que estavam, talvez, para algumas pessoas mais em potência lá e para outras menos, sim. De cérebros com mais tendência a produzir menos dopamina ou não, sim. É possível que sim. É difícil de saber, né? É bem difícil de saber porque nenhum de nós está fazendo um teste, fez o teste retroativo de compreender como era esse cérebro antes. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o nosso cérebro se altera com o ambiente, concretamente. Da criança muito mais, mas dos adultos também. Então é preciso que a gente considere que existe algo ambiental que está acontecendo com a gente, né? Objetivamente falando. Uma outra coisa muito importante de pensar é o seguinte: esses diagnósticos, veja, diagnósticos são conceitos, né? Eles não são coisas. Eles não são coisas em si. Isso é difícil de entrar na cabeça às vezes, né? Eles são tentativas de descrição de uma realidade. Eles não são coisas qualquer, tá? Qualquer diagnóstico, seja de TDAH, ou seja, se você tivesse uma outra explicação da astrologia, que você tem muitos signos de água ou ar, nunca sei, na sua revolução solar. É uma tentativa de descrever a realidade. E aí a gente vai tomar pra gente aquela que a gente acha mais razoável. A gente agora vive um mundo no qual a ciência ganha essa coisa, não, porque é ciência, não é ciência, é pseudociência e tal. Mas a gente tem que entender também que a ciência é uma coisa móvel, né, que vai se alterando aí ao longo do tempo. Então, o que a ciência diz no momento não é uma verdade fechada, estanque. É vamos dizer assim, um fato científico, um dado científico daquele momento que pode se alterar se for falseado depois. Então esses conceitos são tentativas de descrever uma realidade que vai se alterando com o tempo, né? Que vai se alterando como a realidade vai se alterando. O tempo vai mudando, a história do mundo vai mudando e tal. Então, a gente tem o TDAH agora que surge como o grande diagnóstico para todo mundo, né? Porque ele está ligado a esse ambiente e ele descreve muito bem esse ambiente. Senão seria estranho a gente pensar que tem tanto mais gente com TDAH agora do que tinha antes. Mesmo se você quiser ser muito otimista com a lógica do diagnóstico, assim, e que a gente está descobrindo TDAHs que a gente não tinha descoberto antes, pode ser, vai. Mas ainda assim você vai ter que considerar que tem porque tudo isso vai ser explicado por essa descoberta. Acho que a gente tem que considerar que tem um ambiente aí acontecendo, né? E essa onda do diagnóstico que é sazonal, né? Então teve uma época quando a gente descobriu o estabilizador de humor que todo mundo era bipolar. E é falso que as pessoas eram bipolares? Não exatamente. Acho que em alguns casos sim, objetivamente sim, né? Porque não tinha suficientemente os sintomas ali para justificar esse diagnóstico. Em alguns casos não, esse diagnóstico servia para explicar esses sintomas e para encontrar o remédio como solução. Estou dizendo com isso que os psiquiatras são mal intencionados e tal? Não estou. Estou dizendo que eles estão tentando resolver uma coisa com as ferramentas que eles têm, como todos estamos, né? Então agora a gente tem o diagnóstico do TDAH como uma grande coisa. E ele está ligado, como sempre, a um remédio, né, que é o Venvance, nesse caso a Ritalina, depois agora o mais atualizado, o Venvance.
Assim como, então, o diagnóstico de depressão está ligado também aos inibidores de recaptação de serotonina. Então, você descobre esses negócios, sempre é meio por acaso, descoberto na psiquiatria, aí você, então, produz um diagnóstico. E a gente vai ter que perguntar, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, ou seja, o que vem antes, o diagnóstico ou a doença? Essa é uma pergunta muito importante de se fazer. A gente pode botar em paralelos assim, a análise da criação do remédio pela indústria farmacêutica e o crescimento desse diagnóstico nos anos subsequentes, né? Vamos convido alguém a fazer esse, eu não fiz esse processo, mas eu posso apostar que tem uma correlação pelo menos aí muito intensa, que a gente não vai ficar claro para a gente o que é causal do que, né? Por exemplo, nesse momento da vida aqui agora, o que eu mais recebo são diagnósticos de outros, né? Alter diagnóstico, não é o autodiagnóstico, é o alter diagnóstico, é o diagnóstico do outro, de narcisismo. Então, todo mundo que me escreve tem uma mãe narcisista, um namorado narcisista, uma namorada narcisista. Então, em geral, é assim, a minha mãe é uma narcisista oculta e meu namorado é um narcisista perverso, ou o contrário. E aí a gente tô aqui esperando para ver como é que a psiquiatria vai lidar com esse diagnóstico, que é mais problema porque nunca é você mesmo, né? Sempre o outro, que é o narcisista. E eu sei, tá, tô brincando com isso, mas eu sei da encrenca que é, tá, gente? De novo, não estou dizendo que não exista sofrimento nessa história, estou dizendo que o diagnóstico não é a coisa, né? Eu sei que uma mãe narcisista perversa ou oculta, o que quer que queira dizer isso, a relação parental aí, essa história com a mãe pode causar uma imensa quantidade de sofrimento. Eu estou botando uma questão aí sobre o conceito, sobre o que é o conceito, tá? Para vocês poderem pensar, mas não que não exista o sofrimento. Que eu falo isso, eu sei que eu sei, calma, desculpa, não estou desvalorizando, tem uma palavra certa para isso, que é desfazendo, desabilitando, desqualificando, qual é a palavra, gente? Mas essa palavra que desfaz a fala do outro, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu sei que tem, eu acredito, eu sei que tem, eu trabalho com isso o dia inteiro, eu sei que tem, mas estou dizendo que tem essa coisa que vira, agora tudo é narcisista. E isso tem a ver também com a minha função aqui, com a função dos youtubers e tal. Eu acho que a Cláudia Leite, nessa história, ela fala de alguma psiquiatra que deu esse diagnóstico para ela. Eu não sei quem é. É a doutora Ana. Eu não sei se é a Ana Beatriz Barbosa, não sei se é. Não sei, tá? Mas não foi a fundo pesquisar, porque eu também não queria me meter nesse problema. Mas o que acontece é que a gente começa a produzir diagnósticos ou falas ou conceitos que eles vão se retroalimentando, né? E eles viram assim a nossa fatia de mercado, vamos dizer assim. Então eu produzo conceitos aqui, eu falo de emoções, afetos, da autoescrita, desse processo todo mais, e aí isso vira o que me identifica no mercado assim dos youtubers terapeutas, vamos dizer assim. E é assim com todo mundo, tá? Não se engane, é assim que funciona. A gente precisa fazer isso, é natural que se faça isso vai acabar acontecendo mesmo que a gente não queira. Então, as pessoas vão produzindo conceito para que elas existam e para que a gente possa se comunicar. E aí, isso assim segue. Então, o TDAH é um desses e o narcisista, a mãe narcisista é um desses também. Então, você vai virar agora, o narcisismo vira uma mega conceito. Vai ver os meus vídeos aí embaixo sobre isso, sobre narcisismo. E virou o problema. Só que o problema do narcisista é que o conceito é um conceito feito de modo projetivo. É sempre o outro que é narcisista, né? Então, é o outro que tem muitos problemas. Não que não possa ter, mas é interessante que seja sempre o outro. Sempre também é uma coisa para a gente pensar. Mas nesse caso específico não me parece ser a indústria farmacêutica que está produzindo esse novo diagnóstico, parece ser uma realidade da nossa vida, na qual as pessoas de fato estão totalmente autocentradas, de fato não conseguem perceber os outros, não conseguem se relacionar, o que tem lá o problema com a dificuldade de manter relacionamento, elas não conseguem se relacionar, e aí a gente passa, e aplicativos e tudo mais, então a gente passa por realidades super canalhas no campo relacional, e a gente então vai dizer que esse outro aí é que está causando tudo isso. É também, mas não é só, né? Nunca é só o outro. Então tem esse problema. Então eu convidaria a gente a conseguir pensar assim que esses conceitos, que são esses diagnósticos, são construções para dar conta, tentativa de dar conta de descrever algo que está acontecendo. E às vezes elas são muito boas e a gente fica agarrado a elas, entendeu? Mas aí, dito tudo isso, eu espero que tenha dado para entender um pouco o que eu estou falando, assim, de como que a gente vive um momento que tem esse ambiente, objetivamente um ambiente digital que dificulta o funcionamento do nosso sistema dopaminérgico, que problematiza isso radicalmente, né? Que é um ambiente que
a gente não encontra novidade, a gente vive uma vida inteira. Quando eu falo, várias vezes a pessoa me diz, não, eu tenho TDAH. Às vezes eu estou atendendo uma pessoa há 3 anos, ela fala, eu descobri que eu tenho TDAH, ou que eu sou TDAH, o que me deixa mais assustado, né? Ela fala, como assim? A pessoa fala, não, eu acho que a nossa vida é que é chata. A nossa vida é chata, tediosa, repetitiva e sem sentido. Todas as coisas que problematizam o sistema dopaminérgico e fazem a gente não conseguir funcionar dentro dele, não ter expectativa, não ter interesse, não ter foco, não ter atenção, né? Tudo isso que faz a gente ficar assim que nem barata tonta na vida, porque a nossa vida é chata, repetitiva, tediosa e sem sentido. Isso não quer dizer que você tenha TDAH, quer dizer que tem uma coisa de errado com o mundo. O problema com isso, e a gente chega à questão final aqui, que é por que é melhor ter o seu diagnóstico. O problema com isso é que concluir que o mundo está uma bosta não leva para solução nenhuma, né? É assim, como é que você faz? Então eu tenho que largar o celular, o que você faz? Né? Eu ponho um pouco dessas questões ali nesse outro vídeo sobre o celular, como é que lida com isso? E a solução parece muito mais complexa do que simplesmente ter um diagnóstico, que é uma resposta, e um remédio. E resposta é remédio, resposta e remédio, né? Então você ganha um diagnóstico, com isso você tem uma função fundamental, muito importante, que é se enquadrar dentro de um campo simbólico, um campo conceitual, como lá os xamãs já faziam, né? Como qualquer um de nós faz, né? A gente produz um campo simbólico, um campo de símbolos, de signos, né? Então eu estou dentro desse negócio aqui, isso faz sentido para mim agora, eu me compreendo aqui, eu não estou mais sozinho, eu existo, eu faço sentido, eu sou alguma coisa, não sou uma coisa que não existe no mundo, eu existo em algum lugar localizado aqui e eu tenho um remédio. E, objetivamente, o remédio, que é o Venvance, nesse caso, ele produz efeitos, né? Então, melhora, você consegue render mais. Então, você rende mais, você produz mais. E a gente entra no outro problema, que é o problema de como que isso está ligado a uma lógica neoliberal de produção, de produtividade, uma demanda. Você produz mais, mas o remédio funciona. Ao passo que a outra constatação, que tem um problema ambiental aqui acontecendo, é muito mais difícil de enfrentar. Então, melhor que você tenha uma resposta e um remédio do que você tem uma constatação que existe um problema na realidade, que existe um problema no mundo que a gente vive e que esse a gente não sabe muito bem como enfrentar e que não adianta eu falar aqui alguma coisa ou não, talvez sim, porque talvez você possa parar e se perguntar que exista alguma coisa na sua vida que esteja construindo, criando um ambiente que gera essa modalidade específica de sofrimento que pode ser classificada como uma coisa que a gente chama de TDAH. De novo, não que isso não exista. Isso é uma maneira de descrever isso, né? Agora, o que a gente tem que se perguntar é sobre a causalidade desse processo. Por quê? Se a causalidade fosse o desequilíbrio bioquímico, assim como com a depressão, tomar o Venvance resolveria o problema. Né? Mas não parece estar resolvendo, senão a gente não estaria tendo um aumento tão grande de casos. Então, se a gente pensa que na medida em que você coloca um remédio, você começa a resolver o problema, a gente não estaria vendo uma subida desse gráfico para diante tão intensa desse sintoma e da quantidade de gente que está passando por esses sintomas. Então, talvez a causa da coisa não seja um desequilíbrio bioquímico, a causa da coisa seja um problema ambiental que gera um desequilíbrio bioquímico. Aí, de novo, temos que entender quem que é o TDAH raiz, lá de trás, né? E nesse sentido todas as crianças de hoje vão ser, eu acho, ou algo assim, estou generalizando a coisa, e quem que é o TDAH atual. Eu escuto muito, por exemplo, a pessoa fala, eu descobri que eu sou TDAH, uma mulher, eu sou TDAH e meu marido é autista. Eu entendo que isso descreva a relação de vocês, eu entendo que isso descreva a realidade de vocês, mas é preciso que a gente pense nesse ambiente para que a gente não fique com esse diagnóstico e siga a vida sem conseguir revisar nada que causa essas modalidades de sofrimento, entendeu? Então essa é a minha questão. Espero ter ajudado, peço desculpas se eu ri durante o processo, se eu achei graça de alguma coisa, às vezes eu rio porque a natureza humana é tragicômica mesmo, mas enfim é assim que eu penso. Se você acha que qualquer coisa dessas que eu falei faz sentido, pode ajudar alguém a revisar uma posição, compartilhe esse vídeo com alguém se você achar que ele pode ajudar. E importante, né? Curte esse vídeo porque o YouTube gosta que você curta. Comenta aí embaixo também com as perguntas que eu fiz, coloca seu ponto de vista de maneira educada, se possível, agradeço. Ativa as notificações, se inscreve no canal, ativa as notificações. E se você também quer conhecer o nosso método de pesquisa aqui, o meu branding, a minha colocação no mundo, que é a autoescrita,
vai aí embaixo para entender o que é autoescrita, que é um processo de pesquisa para que você entenda como é que as coisas acontecem, né? E não para que você ache assim que isso é assim, né? Que eu sou, como é que chama? TDAH, hiperativo, impulsivo, como é que chama? Emocionado, sei lá. Tá bom? De novo, peço desculpas se eu dei a impressão de diminuir o sofrimento de alguém. Não é isso de maneira nenhuma. Só estou querendo que a gente revise os nossos conceitos ou preconceitos. Tá bom? Tchau, gente. Até já.